Então a gente vai tentar usar esse formato aqui, gente, por um bate-papo todo dia, uma vez por semana, para falar sobre um assunto específico. Nem sempre da causa animal, a gente vai falar de saúde mental e tal. Mas hoje a gente vai falar de um assunto aqui que é a causa animal, que é por isso que provavelmente você está aqui, né? A gente contribui, tá? A gente tem um projeto, a gente é um movimento, que a gente luta por políticas públicas, a gente tem uma página no Facebook que é consideravelmente grande, tá quase aí com 100 mil seguidores, mesmo o Facebook querendo aí sempre derrubar, não sei até quando a gente vai ter. E a gente criou um canal no YouTube recentemente, né? A gente tem um Instagram também. O Instagram a gente não mexe tanto, mas no YouTube a gente vai tentar investir. Enfim, a gente quer falar sobre assuntos específicos em cada bate-papo, né? E aí a gente vai falar de comunicação, né? Esse bate-papo aqui é para falar sobre como é importante tentar se comunicar com uma parcela da população que não tem tempo de pensar na causa animal, não tem tempo de entender a causa animal, não tem tempo de refletir dos problemas da causa animal, mas que de certa forma elas fazem parte da causa animal a partir do momento que elas escolhem levar um animal para o seu convívio. E a gente tem uma grande parte da população que leva animais para o seu convívio, e tem uma parte que não cuida de maneira adequada, mas nem sempre essa pessoa que não cuida de maneira adequada do animal, ela significa que ela é uma pessoa ruim. Tem uma parcela que são pessoas boas, mas elas foram acostumadas a criarem animais de forma errada, porque elas cresceram dentro de um ambiente que, que cuida do animal de forma errada, e quando ela se torna adulto, ela repete esse erro. Né? A gente tem um grande problema de pessoas que deixam animais amarrados em correntes, né? Apesar de a gente tá avançando muito, a gente precisa avançar mais nessa comunicação, né? De como é complicado deixar um animal na corrente, né? A não ser que seja uma necessidade urgente, mesmo assim que quando você tiver que deixar o animal em uma situação de corrente, a corrente tem que ser larga, que não machuque o pescoço do animal, e tem que ter um motivo. Eu conheço aqui o meu vizinho, que às vezes ele deixa o animal na corrente, porque o animal foge pelo portão, já fugiu várias vezes, ele gosta de ficar saindo pra rua. E às vezes ele sai, e aí com medo que o animal fuja, saia, ele não veja, ele não esteja aqui, ele deixa ele na corrente. É uma coisa que eu não acho assim, que deveria ser, mas eu tenho que entender que cada pessoa tem uma realidade. E a gente tem que trabalhar com as pessoas essa forma de se comunicar, né? Olha, se você puder, deixa ele livre, deixa ele sempre livre, porque liberdade é a melhor opção para quem escolhe ter um animal. Se tiver que prender ele em algum momento, que seja por pouco tempo e por um motivo realmente necessário e dentro de condições que o animal, mesmo preso durante um tempo estabelecido, ele fique bem, né? Mas para isso a gente tem que ter uma comunicação, porque é o que eu falo, tem uma parte da população que tem animais que não são pessoas ruins, mas elas foram criadas para ter esse tipo de pensamento, de cuidado quando tem um animal, né? Então, assim, se comunicar com essas pessoas é urgente, mas o grande problema é como se comunicar com tanta gente ao mesmo tempo, né? Que esse grupo de pessoas que geralmente não tem tempo de pensar na causa animal, que trabalha o dia inteiro, né? Muita gente trabalha o dia inteiro, sai de manhã, volta à noite, tem problema familiar, tem problema com emprego, tem problema com relacionamento, tá com a cabeça sempre pesada, e aí a gente tem que, mesmo com essas pessoas tendo uma cabeça pesada, falar sobre a causa animal. Não é fácil, mas é um caminho, né? Porque essas pessoas, elas precisam ser ensinadas, é preciso levar reflexão, porque é uma parcela da população que não são pessoas ruins, que são só pessoas que cresceram dentro de uma normalização de abandono e maus tratos. Como muitas crianças nesse exato momento estão crescendo. O seu filho, o filho da sua vizinha, está crescendo, vendo um animal abandonado, vendo um animal na rua, com fome, com frio, animal magro, doente, vendo o vizinho, a própria mãe ou o pai, muitas vezes cuidando do animal de maneira inadequada, e geralmente ele cresce vendo isso, e ele tem uma grande chance de tornar esse tipo de dono. Por quê? Porque ele cresce achando que animal tem poucos direitos, né? Que animal pode viver nessa situação, porque ele viu isso a vida inteira. E é por isso que eu falo, se comunicar é um dos meios para tentar mudar a causa animal. Por isso eu defendo muito levar a causa animal para as escolas, para a gente ensinar ali dentro das escolas, para formar uma geração de jovens e adolescentes que se tornem adultos conscientes. Eu acho que isso aí vai resolver 50% do problema. Mas para isso a gente tem que. Tá vendo? É tudo comunicação. A gente tem que se comunicar com o poder público, com prefeitos, com deputados, com senadores, com governadores, para que de fato essas leis existam, né? E é o que eu falo, é sempre questão de tempo, né? O tempo
E é muita burocracia dentro da política para você marcar uma reunião, para você enviar um projeto, para você apresentar um projeto, né? Mas eu acho que é fundamental conseguir se comunicar cada vez com mais gente. A Lei Sanção, que eu vou fazer um vídeo só para falar sobre a Lei Sanção. A Lei Sanção foi aprovada em setembro de 2020. Eu posso falar que 80% nem sabe o que é a Lei Sanção. A gente vai fazer um vídeo só para falar sobre isso. É uma lei importante que ainda tem muitas dificuldades para funcionar da maneira correta por causa do Brasil, né? Então, se você tem uma lei importante, mas você não tem uma estrutura para essa lei funcionar de maneira correta. E muita gente, quando tem acesso à Lei Sanção e ela acaba não funcionando da maneira que ela quer, ela acaba criticando a lei. A gente quer que a gente precisa de apoio para a lei e de cobrar que a lei melhore cada vez mais. Mas enfim, então é isso que eu tô falando. A gente tem uma parcela de pessoas que são pessoas boas, mas que tratam animais de maneira inadequada. E com essas pessoas a gente tem que se comunicar, tem que levar informação, reflexão. E para isso a gente precisa do poder público. As prefeituras podem fazer ações nos fins de semana nos bairros para falar sobre a importância de alimentar bem o animal, de manter o animal livre, de atender o animal quando ele precisar, quando ele estiver doente, né? Contratando pessoas da prefeitura ali, que tem um setor responsável pela causa animal, para levar essas informações, esse debate, essa conversa para os bairros. Mas falta vontade do poder público, muita vontade, né? Por outro lado, a gente tem uma parcela grande também de pessoas que são ruins mesmo, pessoas que gostam de maltratar. E para essas pessoas, só a lei mesmo, para mudar talvez o comportamento. Lei e educação, né? Aquela pessoa que bate, que maltrata, que mata, e a gente precisa de uma lei que puna de verdade para que pessoas deixem de fazer isso. E o caminho é a lei sanção, né? A lei sanção já abriu brecha para aprender, mas ainda não é o suficiente. A gente precisa que a lei sanção ela se torne mais dura e mais específica. Bateu um animal, preso. Quanto tempo? Tem que ter. Matou um animal, vai ficar preso. Quanto tempo? Tem que ter. E ainda a gente tem uma lei que ainda está evoluindo, né? A lei sanção é uma lei que está evoluindo. Ela é uma lei nova, muito recente, já fez 2 anos agora. Não, fez 2 anos agora, mas ela precisa muito ser cobrada para ser melhorada, mas é uma lei importante, né? Não adianta a galera falar, a lei não serve para nada. A lei serve. O que faz a lei ainda não funcionar da maneira correta são alguns fatores que precisam ser melhorados por aqueles que fazem leis, né? E não só por aqueles que fazem lei, mas aqueles que administram cidades. Então, assim, eu vou fazer um vídeo só para falar da lei sanção, porque senão é um vídeo que vai ficar bastante longo. Mas aqui eu quero me concentrar como é importante se comunicar com a pessoa. Por isso que eu defendo levar a causa animal para as escolas. É uma coisa que eu defendo bastante. Porque você não pode esperar que os pais ensinem sobre a importância de cuidar, de tratar bem um animal. Porque os pais geralmente não estão preparados para isso. Porque os pais, eles levam os filhos a se comportar de maneira errada quando se trata da causa animal. Às vezes é o pai que tá batendo, que tá deixando o animal lá de fora, que não tá dando comida. Quando o animal tá chovendo, deixa o animal lá de fora. Quando tá muito sol, deixa o animal no sol, deixa o animal sem água. Então, os próprios pais muitas vezes são péssimos exemplos para as crianças. E essas crianças crescem com esses péssimos exemplos e muitas vezes acabam repetindo esses péssimos exemplos. Levar isso para a escola é uma maneira emergencial e necessária, né? Porque aí a gente começa ali na escola municipal, falando para a criança, né, tendo uma aula para falar sobre a causa animal, depois leva isso para a escola fundamental. E aí a gente também está conversando com esse jovem que está em formação para ir para o ensino médio. Então a gente começa a preparar, começa a plantar uma semente de conscientização, de responsabilidade na cabeça da criança e do jovem. E aí a gente tem uma grande chance, gente, de que esse jovem vire um adulto consciente, responsável, que mesmo que ele não adote animais, ele vai tratar bem quando se colocar numa situação que o animal está com fome, que o animal está na rua, que o animal está precisando de ajuda, ou ele vai se colocar numa situação de quando ele vê algo errado, ele vai lá e vai falar assim, não pode, você poderia fazer melhor, você deveria se comportar melhor, porque ele sabe da importância de se respeitar. Então, assim, se a gente leva a causa animal para as escolas, a gente tá dando um passo muito importante para daqui 20 anos no Brasil, a gente tem uma geração de adultos mais conscientes, mais responsáveis. Enquanto isso, a gente ainda está num país muito atrasado quando se fala da causa animal, né? A gente vai fazer um vídeo para falar de abrigos, né? A gente sabe que a situação dos abrigos na causa animal no Brasil é muito difícil, protetora passa muita dificuldade, quem cuida de ONG passa muita necessidade, todo dia ali uma dificuldade para conseguir a ração, para conseguir o remédio, para manter o espaço ali, para cuidar, para pagar veterinário. A gente também vai fazer um vídeo para falar sobre isso. Esse vídeo aqui foi para falar de comunicação. Como a força da comunicação, ela pode fazer diferença na causa animal e não é fácil, não é da noite pro dia, requer tempo, paciência e bastante vontade
e encontrar os meios para fazer isso, né? Infelizmente, ainda a gente está um pouco ou bastante ou distante disso, né? Mas esse vídeo de hoje acaba por aqui. A gente volta em breve aí dessa opinião.